Olá, minha querida! Olá, meu querido! Tânia Sagioro por aqui, super impactada, emocionada pela oportunidade maravilhosa que eu tive de estar presente no Alma Talks 2025 que aconteceu neste último dia, 1º de novembro, o maior evento de filosofia, psicologia, saúde mental e cultura do Brasil. E eu estava lá. Pude presenciar, ver, assistir, ouvir, sentir, me emocionar com 3 dos maiores nomes palestrantes maravilhosos brasileiros que eu me inspiro, amo, que fazem parte da minha trajetória, da minha história. Aquela que tem o meu coração inteiro, Lúcia Helena Galvão. Ai, que amor! Rossandro Klinge, de Campina Grande, com seu sotaque maravilhoso. E o nosso querido professor Mário Sérgio Cortella. Este trio. O que nós podemos, quais adjetivos podemos colocar para esses 3? E ainda, além das palestras maravilhosas, tivemos a apresentação de Maiana Neiva, que abrilhantou o palco, linda, maravilhosa, declamou poesia para nós, foi muito bom. Tivemos também apresentações musicais de Ana Paula Moretti, que se cantou maravilhosamente bem, com acompanhamento de piano, que foi lindo também. A Dora, que também trouxe canto lírico, ou seja, foi um evento cultural, de reflexões, de aprendizados, de muitos sentimentos. E eu quero aqui transbordar para você, contar, aproveitar que eu ainda estou nesse estado de impacto por tudo que eu vi, vivi, senti, ouvi e quero contar para vocês um pouquinho, começando pela primeira palestra que a gente teve nessa tarde, às 3 da tarde. Estava nosso querido Rossandro. Rossandro, peguei até autógrafo do Rossandro, tive meu momento tiete com o Rossandro, foi ótimo, gritei, Rossandro, seu lindo! Ai, bem típico de mim, Tânia, que não se aguenta quando vê uma pessoa que admira muito como essa. E aí, às 3 horas da tarde, o Rossandro subiu no nosso palco com o tema de sua palestra Do Luto à Luta. Foi uma palestra, gente, digna de lenço. O que faltou lá foi a distribuição gratuita de lenços, porque eu não sei se houve alguma pessoa naquela plateia que conseguiu segurar as lágrimas de tão emocionante, tocante, maravilhosa que foi a palestra do Rossandro. Lembrando que, para trazer ainda um toque a mais de emoção, o nosso evento aconteceu no dia 1º de novembro, onde 2 de novembro, no dia seguinte, que foi domingo, tivemos o Dia de Finados. Então, o Rossandro falando sobre luto, e ele começou falando a respeito dos vários lutos que existem na nossa vida, como a perda de relacionamentos, afastamento, às vezes, de pessoas, às vezes relacionamentos conjugais que terminam, mas esse não foi o foco da palestra. O foco foi justamente o luto da perda, da morte, do falecimento de uma pessoa que a gente ama muito. Mas o Rossandro, ele trouxe muito mais do que isso. Ele começou falando, na verdade, a respeito da narrativa que nós contamos a respeito da nossa própria vida. Isso foi uma coisa que foi muito marcante para mim, porque faz toda a diferença. A história que a gente conta a respeito de nós mesmos, daquilo que nós já vivemos, e se essa narrativa, principalmente, muito além até do que nós contamos, mas se ela nos paralisa, se ela nos vitimiza ou se ela nos fortalece e nos empodera. Tem até uma história que eu já ouvi, acredito que foi a própria Lúcia Helena Galvão que contou numa palestra que eu ouvi dela no YouTube, que trazia a história de 2 irmãos gêmeos, mas que tiveram destinos muito diferentes ao longo da vida. Um deles se tornou alcoólatra, por conta do alcoolismo perdeu o relacionamento conjugal, perdeu o emprego, perdeu todos os bens e acabou se tornando um morador em situação de rua, enquanto o outro gêmeo se tornou uma pessoa muito bem emocionalmente, afetivamente, profissionalmente, materialmente, teve uma vida
de relativo sucesso. E a partir do momento que uma pessoa, encontrando esses dois gêmeos com destinos tão distintos, perguntou para eles: mas por que você chegou onde você chegou, né? Ao que você atribui esse resultado de vida que você tem? E a questão é que a resposta dos dois, ela foi a mesma em palavras, que foi a seguinte: sabe o que é? É porque eu tive um pai alcoólatra, eu tive uma família muito desestruturada, eu passei por muita necessidade, eu passei por muita dificuldade, eu passei por muita provação. Já que eu vivi tudo isso, eu me tornei essa pessoa que eu sou. E o Rossandro trouxe essa reflexão que vale muito para mim, espero que possa contribuir com você também, que é quais são as histórias que a gente tem contado sobre nós mesmos, sobre aquilo que nós já vivemos, sobre aquilo que nós já passamos e principalmente, independente até da história, mas o foco dessa história, a mensagem final dessa história, ela é uma mensagem de tristeza, de frustração, de revolta, que nos vitimiza, nos paralisa e justifica os resultados ruins que nós temos, ou o nosso discurso, ele nos empodera, ele nos fortalece, ele nos engrandece e ele permite com que a gente escreva uma história de alegria, felicidade, sucesso, prosperidade. Então, isso foi uma coisa que o Rossandro falou que realmente me trouxe uma reflexão. Outra coisa que ele falou também, uma frase que na verdade é uma frase muito comum, talvez você já tenha ouvido, que é a característica do ser humano de muitas vezes viver como se nunca fosse morrer e morrer como se não tivesse vivido. Quanto a gente às vezes não presta atenção no nosso dia a dia, acredita que o amanhã está garantido, que nós teremos as pessoas que a gente ama sempre à nossa disposição, que a gente não dá valor para as maravilhas que acontecem na nossa vida, e aí um belo dia a gente olha e fala: meu Deus, já passou, já perdi, já foi, como que é isso? Então essa outra reflexão foi muito poderosa, muito linda. Rossandro trouxe momentos musicais dentro da fala dele, ele que é muito musical, ele e a esposa dele, não sei se você já teve oportunidade de ver no próprio Instagram, que gravam vídeos de música, então ele trouxe esses toques musicais para a palestra dele, que foi muito bonito, e ele trouxe também um pouco da própria história, que também eu já vi em outras palestras, não presencialmente dessa vez, tive a alegria de ouvir histórias que eu até já conhecia, mas ouvindo dele lá, meu coração só se encheu de mais amor, alegria por estar lá, a respeito da própria vida dele, dos próprios desafios, da infância e juventude conturbada que ele teve, do relacionamento um pouquinho, né, do que ele trouxe com o pai, com a mãe, com o avô, que contribuiu muito para a criação dele, a mãe, histórias maravilhosas que nos fazem pensar, refletir a respeito de muitas coisas. Uma delas é a respeito do nosso julgamento em relação aos nossos pais. Rossandro falou um pouquinho sobre isso sim na palestra dele. Falou a respeito justamente das dificuldades que nós vivemos na nossa história, o quanto às vezes não é tão fácil assim aceitar, perdoar e lidar com os nossos pais. E ele falou também a respeito o quanto é importante em determinado momento da nossa vida, da nossa trajetória, nós sermos o ser que perdoa, que aceita, que liberta. E ele trouxe até uma frase que eu até trouxe anotada, mais ou menos assim, como se fosse uma declaração para a gente fazer na nossa própria vida, na nossa própria história. Em mim encerro essa dor, em mim começo essa cura. E que a gente possa levar gratidão àqueles que vieram antes de nós, principalmente os nossos pais que vieram ligados a nós, que possibilitaram, nos trouxeram aqui para o planeta Terra para viver essa jornada louca nesta Terra e trazer paz para o nosso coração dentro dessa aceitação, dessa
cura, desse perdão e dessa gratidão por estarmos aqui hoje. E a partir do momento que essas pessoas morrem, que elas falecem, que elas deixam de estar presentes fisicamente aqui conosco, que nós possamos honrar a trajetória dessas pessoas. Rossandro nos lembrou de forma linda que nós somos resultado de muitos amores. Amores imperfeitos, como ele mesmo trouxe, mas amores verdadeiros. Somos o resultado não só genético, mas de sonhos que outras pessoas tiveram, de lutas que outras pessoas viveram, e ele nos convida a partir da própria história dele, da maneira que ele enfrentou, lidou e elaborou os próprios lutos que ele vivenciou, das pessoas importantes que passaram pela vida dele, que formaram o ser humano incrível e admirável que ele é. Ele compartilhou conosco e trouxe realmente, eu acho que foi uma cura coletiva o que ele fez ali naqueles minutos de palestra com todas aquelas pessoas no auditório que profundamente se emocionaram com a leveza que ele conduziu um assunto tão delicado, tão importante, tão bonito, onde a gente fala de dificuldade de relacionamento, julgamento, frustração, angústia, revolta muitas vezes, e a gente passa para transcender isso com aceitação, perdão, amor, cura, gratidão e honrar aqueles que vieram antes de nós, sendo o melhor que nós pudermos ser nessa vida, colocando em prática a nossa própria vida, vivendo bem, trazendo bons planos, a materialização, concretização de bons planos, sendo os melhores seres humanos que nós podemos ser com aquilo que nós recebemos, construindo uma trajetória bonita, levando o melhor que a gente pode dentro dessa vida que nós temos oportunidade de estar. Então ele trouxe também uma frase do avô dele que foi muito maravilhosa, que impacta muito toda vez que eu ouço, não é a primeira vez que eu ouço, mas de uma lição que o avô dele trouxe para ele, que quem não vive para servir, não serve para viver. E assim eu finalizo esse vídeo, esperando que de alguma forma, lógico que nada substitui ver, ouvir, sentir, respirar o ar do Rossandro pessoalmente. Super recomendo que você tenha a oportunidade de estar com ele, mesmo que de longe, do jeito que eu tive, foi muito bom. E de pertinho também, que eu consegui meu autógrafo, tive meu momento de tiete lá com ele. Nada substitui isso, mas espero que de alguma forma esse vídeo sirva, esse aprendizado sirva, essa mensagem sirva para você, para que você sinta um pouquinho do que eu senti tendo a oportunidade de estar nesse evento, e pretendo trazer outros vídeos com a minha percepção do querido Cortella, da maravilhosa Lucilena Galvão, também de uma linda que esteve por lá, Pétria Chaves, uma jornalista da CBN que eu particularmente não conheci, que deu um show, foi maravilhosa, fiquei muito feliz em conhecer, as palavras dela também me tocaram muito. Então é isso, se você gostou, me conta aqui embaixo, você estava lá também no Alma Talks 2025? Teve alguma percepção diferente do que eu trouxe aqui? Alguma coisa tocou o seu coração? E nos vemos no próximo vídeo. Obrigada, até a próxima. Tchau!